queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos dar sequência no vídeo 333 e na pergunta 310 e que Allan Kardec faz aos bons espíritos. Então ele pergunta assim, ó: ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? É um processo relativo também, né? Os bons espíritos vai dizer isso aqui, ó. Algumas vezes, né? Algumas vezes. Então, isso é relativo. Algumas vezes isso é relativo. Eles mesmos disseram aqui, isso é relativo. Mas eles não disseram relativo, Luiz. Eles disseram algumas vezes. Algumas vezes é relativo, faz parte do relativo. Faz parte do complexo. Esse algumas vezes faz parte do complexo. Faz parte do processo de cada caso é um caso. Ó, algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado. Tá vendo? Não diz que é complexo, não diz que é relativo. É de acordo com a evolução do espírito, de onde considera as coisas terrenas. Viu só? Por quê? Pensemos no espírito puro, que nem forma mais possui. Você acha que esse espírito, ele nem forma tem. Ele é uma centelha. Ele é tão puro que ele expande. Entendeu? Por exemplo, ele é tão puro que é como o vento. Você vê o vento? Não o vê, né? Você não vê o vento, nem eu. Mas o vento tem forma. O vento tem forma. Para ele é uma forma. Para seres mais evoluídos, o vento, ele é presente. Então, o espírito evoluído, ele expande como o vento. Ele está em toda parte. Em toda parte. É lógico que de acordo com a sua evolução, é limitado. Porque ilimitado é só Deus. Então, esse espírito evoluído, ele não se preocupa com ossos de seu corpo físico, porque ele não... olha, a N de distância evolutiva que ele não sabe o que é ossos mais. Se ele nem forma tem, como ele vai ter ossos? Como ele vai se preocupar com aquilo, né? Que foi seus objetos ou com aquilo que tenha lhe pertencido? Então, é evolução. Agora, aqueles mais inferiores,
Você entendeu? Aqueles mais inferiores, como eu e um amigo meu mesmo, nós temos o costume de dizer, o cardo é grosso e é azedo. Porque ele apegado, você entendeu? Apegado, então ele se preocupa assim. Você não tem um livro de André Luiz que eu não tenho certeza qual é o livro, mas tem uma história lá, uma história de um relógio que, ao meu ver, eu estou dizendo assim porque eu não tenho certeza o livro, mas o caboclo chegou e matou o outro. Tá, ele estava discutindo tal ali, pá, matou o outro. E vazou, o assassino vazou. Só que ia passando um outro mandiocão ali perto. E esse. Me desculpa. E esse mandiocão, com todo respeito, ele. Ele viu ali aquele corpo caído e ele viu um relógio no braço do defunto. Ele foi e surrupiou o relógio para ele. O que aconteceu? Aquele espírito, dono daquele corpo, dono daquele relógio, que ali ainda estava preso, aquele corpo, ele passou a perseguir aquele que havia roubado o relógio e se tornou assim, espécie de um obsessor, mas não obsessor, mas uma espécie, porque ele passou a perseguir o outro. Olha só para você ver como que o negócio é complicado. Você entendeu? Então não é brincadeira. Então tem espíritos assim num grau de inferioridade que ele reconhece aqueles ossos que foram dele, né? Enquanto no corpo físico. Ele reconhece aquilo que foi seus pertences. Nossa, olha ali, aquela charrete foi minha. Aquele cavalo, gente, olha, aquele cavalo foi meu. Graças a Deus, ele desprendido, né? E aquele que é apegado? Já já vem a história do apegado. Então, acontece tudo isso. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com essa questão. Tem que tomar muito cuidado. Porque não é brincadeira. Olha, na questão 311, parece que eu não comentei muita coisa a respeito nessa 310, né? Não comentei muito mesmo, não. Por quê? Porque a 311, a 311, ela praticamente é uma sequência da 310 em matéria de pergunta e em matéria de resposta. Olha só para você ver. Então nós vamos fazer um englobamento aqui. Olha só a pergunta.
A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? É agora que o bicho pega. Você pode ficar tranquilo, porque isso não vai terminar num vídeo só não. Não vai caber num vídeo só não. Gente, eu conheço fazendas que da época da escravidão, que até hoje, lá nessas fazendas que eu conheço, até hoje, a Lei Áurea não chegou para eles ainda. Entendeu? Princesa Isabel não chegou, não existiu para eles Princesa Isabel. Até hoje, nessas fazendas que eu conheço, ainda existe o coronel, os feitor, que são aqueles capatazes. Existe a sinhá, que é a mulher do coronel. E existe o trabalho escravo. Eu conheço fazenda onde tem fazendas que tem 600, 700 escravos negros mantidos lá como escravos ainda. E os coronéis, do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Eles nem sabem que desencarnaram. Ninguém eles sabe que desencarnou. De tão apegado que eles eram aos bens materiais. De tão apegado àqueles escravos. Agora vem a resposta dos escravos. E os escravos, por tanto odiar o coronel, por odiar o tratamento que eles em vida física receberam, ou melhor, recebiam, eles, ao deixar o corpo físico, também não conseguiram, ou melhor, não conseguiam se desprender daquele elo entre coronel, senzala e coronel. O ódio que eles tinham daqueles coronéis eram tantos, era tão grande, que aquele ódio, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela raiva, não deixava eles se libertar. Quando mortos no tronco, ou quando mortos de fome, porque muitos eram trancafiados para não se alimentar, eles sentiam pelo coronel tanto ódio que depois que desencarnava, eles continuavam ali como se nada tivesse acontecido. E o coronel e os feitor nestas fazendas continuam o mesmo regimento, como se nada tivesse acontecido com eles, mandando e mandando. E o coronel fazendo o que ele acha de seu direito. E brigando com outros coronéis vizinhos
por posse de terra. Olha só para você ver como que é. De tão apegado àquela propriedade, tão apegado àquela fazenda, aquele bem material, eles continuam lá presos naquela fazenda. Então, quando as pessoas dizem assim, aquela casa é mal assombrada. Não, não é mal assombrada não, gente. É que lá, aqueles donos que eram tão materialistas, mas que às vezes não demonstrava ser materialista, só eles sabiam o quanto eles eram apegados ao dinheiro, aos bens materiais. Apenas o corpo físico deixou de existir, mas o espírito ali continua com o seu perispírito como se nada tivesse acontecido. Então, por ali de vez em quando passa uma pessoa assim com uma certa sensibilidade e vê e tem aquilo ali como um vulto. Ai, eu vi um vulto, eu vi um fantasma. Ai, eu vi um poltergeist. Que poltergeist que, gente? Não tem nada de poltergeist, não. Não tem nada de fantasma, não. É os espíritos daqueles que lá, entendeu? Eu trabalhei uma vez numa casa e tinha uma cadeira onde a dona da casa, muito idosa, ficava sentada nessa cadeira. E pensa numa mulher materialista e apegada às coisas materiais. E essa mulher ficava quase que 24 horas sentada nessa cadeira. Encarnada. Eu a conheci. E depois que ela desencarnou, eu fui trabalhar na casa dela. E não é que essa cadeira ficava balançando para lá, para cá. Tchum, 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 tchum. Ela balançava a cadeira. Sozinha a cadeira ficava balançando. E eu de vez em quando falava para ela assim: Dona Maria, só toma cuidado, viu? Senão a hora só vai acabar quebrando essa cadeira aí e vai quebrar as cadeiras do corpo da senhora, hein? E ela dá a gargalhada. E ela não sabia ainda que tinha desencarnado. E eu a via lá sentada naquela cadeira balançando. Olha só pra você ver como é que é as coisas. Agora, eu não tinha o direito de dizer que ela, pra ela que ela tinha desencarnado. Ela que tem que acordar. Ela é que tem que perder com o tempo aquele sentimento. Um dia ela acorda. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Você entendeu? Existe. Olha só para você ver as coisas. Existe certas pessoas que num transplante de órgão, por exemplo, eu não permito que os meus órgãos sejam doados quando eu morrer. Tá bom. Só que a minha família não fica sabendo disso. Desejo é meu. Aí eu morro. A família vai e doa meus órgãos quase todos. E quase todos os meus órgãos transplantados nas outras pessoas passa por um processo que chama-se rejeição. A maioria daquelas rejeições que ocorrem naqueles órgãos não é rejeição por incompatibilidade. Para a ciência médica é incompatibilidade. Mas para quem tem conhecimento da justiça divina, ali aquela incompatibilidade é nada mais, nada menos que as toxinas mental daquele ser que foi dono por um período
daqueles órgãos, daquele corpo físico, que não permitiu que aqueles órgãos fosse transplantado, fosse doado para outra pessoa. Mal sabendo o besta que se ele permite aqueles órgãos ser doados para outras pessoas, ele é que sai beneficiado. Ele é que sai beneficiado. Mas ele não reconhece isso. E ele lança um certo negativismo naquele órgão que vai ser transplantado em outro, que ocorre uma rejeição. Rejeição tão grande que pode vir a levar a óbito a outra pessoa. Você viu aí uma das causas da rejeição de órgãos físicos? Ei, gente, mas tem tanta coisa que você nem imagina. Você entendeu? Então, a veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? É isso que eu estou dizendo. É lógico. Você entendeu? Então, não queira roubar nada de uma pessoa que já faleceu, porque você não sabe como aquela pessoa no plano espiritual se encontra. Se ele se encontra numa situação assim de apego àqueles bens materiais, pode ter certeza de que ele vai te perseguir. Ele vai te perseguir e pode levar você até um desespero de cometer um suicídio ou de sofrer um acidente, qualquer coisa assim, e entrar num estado de invalidez. Até roupa, gente. Tem certos espíritos que são tão materialistas, tão apegados a bens materiais, que até a própria roupa que lhe serviu enquanto vivo no corpo físico, ele se apega tanto àquelas roupas que quando a família doa aquela roupa para outras pessoas, porque ele não vai usar mais, né, coitadinho, já desencarnou mesmo, então tem que doar. Mas ele não sabe que aquilo ali está sendo um ato de caridade, ele é que vai sair beneficiado. Mas ele nem sabe que está desencarnado, você está entendendo? Ele não sabe que desencarnou. Então, quando ele vê aquelas roupas dele sendo doadas para outras pessoas, ele começa a perseguir aquelas pessoas que pegou aquelas roupas. Então, ele acha que aquelas pessoas estão roubando a roupa dele. E quando você veste a roupa daquele indivíduo, né, com todo respeito, você sente mal. Você passa mal. Por quê? Porque a roupa está toda impregnada das energias dele, das toxinas dele, dos fluidos dele, daquele apego, daquele bem material. Gente, mas tem tanta coisa que eu fico pasmo assim, sabe? Muitas pessoas não sabem dessas coisas. Então, eles têm, assim, uma certa veneração, sim, pelos objetos materiais que pertenceram, que dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos. Então, eles ficam ali apegados. Eu conheço uma outra fazenda que foi demolida. Foi de coronéis. E ela foi demolida. A fazenda material, tijolos. Mas só que a fazenda, no plano espiritual, lá naquele local, ainda continua do mesmo jeito. E o coronel lá ainda mora, junto com a sinhá,
e junto com alguns escravos e junto com alguns capatazes. E toda pessoa que vai lá numa represa pescar, pesca durante o dia. Mas se a pessoa tentar pescar lá à noite traíra, porque tá, à noite pega mais traíra, né? Esses capatazes começam a jogar material dentro da represa, tigudum, tigudum. Então essa represa é tida como uma represa assombrada. Então as pessoas já sabendo que à noite lá acontece isso, as pessoas nem lá vão pescar. E eu fiquei amigo desse coronel e desses capatazes. E quantas vezes na minha vida eu já fui lá nessa represa pescar, principalmente à noite, e nada acontecia comigo. Porque eles deixavam, eu pedia, eu chegava, eu pedia autorização. Vocês permitem eu pescar aqui nessa represa hoje à noite? Pode pescar. Gostando de você, você é educado, você pediu, você não invadiu minha propriedade. E eu, ó lá, ó, treirinha só pegando. Na época, isso, mas faz mais de 20 anos que aconteceu isso. Nós estamos em 2021, você pensa bem. Vamos dar sequência no próximo vídeo.